Bem-vindos! Hoje, então, iniciamos a quaresma, o tempo quaresmal. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre um capítulo da regra do meu fundador de vida religiosa, que é quem me inspira até hoje, a regra de São Bento, em que São Bento vai falar um pouco sobre a quaresma, para que vocês possam também, junto com São Bento e comigo, ter uma boa e santa quaresma. Vamos ver o que diz São Bento. Da regra de nosso pai São Bento, capítulo 49, da observância da quaresma. Se bem que a vida do monge deva ser em todo o tempo uma observância de quaresma, como porém esta força é de poucos, por isso aconselhamos os monges a guardarem com toda a pureza a sua vida nesses dias de quaresma, e também a apagarem nesses santos dias todas as negligências dos outros tempos. E isso será feito dignamente se nos preservarmos de todos os vícios e nos entregamos à oração com lágrimas, à leitura, à compunção do coração e à abstinência. Acrescentemos, portanto, nesses dias alguma coisa ao encargo habitual da nossa servidão: orações especiais, abstinência de comida e bebida, e assim ofereça cada um a Deus de espontânea vontade, com a alegria do Espírito Santo, alguma coisa além da medida estabelecida para si. Isto é, subtrai ao seu corpo algo da comida, da bebida, do sono, da conversa, da brincadeira, e na alegria do desejo espiritual, espere a Santa Páscoa. Entretanto, mesmo aquilo que cada um oferece, sugira-o ao seu abade, e seja realizado com a oração e a vontade dele. Pois o que é feito sem a permissão do Pai espiritual será reputado como presunção e vanglória, e não como digno de recompensa. Portanto, tudo deve ser feito com a vontade do abade. Esse tempo sagrado tão importante para a vida do monge é agora tratado por São Bento na perspectiva tão autêntica dos primeiros séculos da Igreja. É a grande preparação para a Páscoa, o acontecimento de salvação que afeta todo cristão, mas que para o monge é o padrão de sua vida, conforme diz São Bento. Ainda que em todo tempo a vida do monge deva se passar como se ele estivesse na observância da quaresma. O monge é o homem que vive continuamente uma quaresma, na expectativa e confiante da vinda do Senhor. Na perspectiva de São Bento, é colocado o ideal e conservada a pureza pascal no ano inteiro. Infelizmente, consciente de nossa fraqueza, São Bento exorta os monges a privilegiar, segundo a grande tradição da Igreja, juntamente com São Leão Magno, a regra do Mestre e São João Cassiano, para viver esse tempo privilegiado, a oração, a abstinência, jejuns, a lexio divina, a leitura orante, suplementar a maneira de viver o tempo da quaresma com a especificidade monástica é com lágrimas e gemidos, sucedendo a leitura e a oração. Quanto à abstinência, não consiste em apenas diminuir a comida e bebida. Ela atinge também o sono, a loquacidade, as conversas e até as brincadeiras. A noção beneditina de abstinência tem algo de abrangente, como a de continência em São Basílio Magno,
Todo agir desordenado é sujeito às suas supressões. A vida do monge tem de ser uma quaresma de desejo, desejo de Deus e de vida no espírito. E por isso mesmo, grande alegria, mesmo quando dentro da penitência e da mortificação do corpo. O corpo é assim como a alma, preparado para o convívio com Deus, o convívio da ressurreição. São Bento abre neste capítulo um lugar à vontade própria para reforçar o que a regra já exige do monge. Na espiritualidade da igreja, este tempo propício da quaresma é próprio para afastar-se do mal, entregar-se à oração com lágrimas e à leitura espiritual, procurar a contrição do coração, exercer jejum e abstinência e, sobretudo, que na alegria do desejo espiritual se espere a Santa Páscoa. No mosteiro onde eu morava, nós tínhamos oficialmente a cédula da quaresma. Refeições mais simples às quartas e sextas-feiras, com supressão de sobremesa, sopa e pão no jantar. O recreio nas quartas era substituído por tempo espiritual até a oração das completas. O dinheiro economizado por causa da simplificação era distribuído às famílias pobres. A cédula quaresmal é constituída por 3 pontos. Um ponto, a gente dizia para o abade no que a gente ia trabalhar como conversão pessoal, o que nós íamos fazer de abstinência e jejum, e o que nós íamos fazer a mais de oração e de leitura de livros espirituais. A maneira de viver a quaresma, segundo São Bento, é com a alegria do desejo espiritual, cheia de entusiasmo carismático. As penitências são apenas expressões da santa alegria com que o Espírito Santo faz a alma transbordar na expectativa da Santa Páscoa. Este traço sobrenatural da solenidade do jejum é aplicado concretamente à vida monástica. Terminando o capítulo, São Bento coloca a necessidade da bênção e aprovação do abade. O abade é o pai espiritual dos monges, que é o portador do Espírito para toda a comunidade, ao desejo que o monge exprime. É o abade que aprova a manifestação que o Espírito faz aos seus discípulos, a fim de que a mesma sirva à salvação deles e da comunidade. O que não trouxer esta espécie de selo do Pai espiritual não tem valor diante de Deus. Ao contrário, é presunção, vanglória e não é aceito por Deus. O que se oferece por amor próprio não recebe resposta da parte de Deus, nem merece a recompensa de sua graça. Aqui na nossa vida cristã, aqui fora do mundo, a gente pode muito bem dizer esses propósitos ao nosso confessor de diretor espiritual. A vontade do monge só é agradável a Deus quando se une à vontade do abade e, por esse meio, a de toda a comunidade. Daqui deduz São Bento o princípio geral que vale para todos os atos da vida monástica. Por conseguinte, deve-se fazer tudo com a vontade do abade. A obediência à autoridade, que se manifesta no cumprimento da ordem dada, é como fundamento e a viga mestra da vida monástica. Esta concepção da obediência é um aperfeiçoamento e um enriquecimento espiritual da obediência à autoridade, especificamente dentro da vida monástica. Essa maneira de viver a quaresma enche a alma do monge de luz e coragem para chegar à festa da Páscoa. O monge é convidado a tentar viver este período propício à perfeição evangélica, modelo ideal da vida do monge, da comunidade segundo São Bento, e a unidade interna da família monástica, desenvolve-se no sentido da Páscoa eterna e da glorificação celeste. No reino do Espírito, onde se encontra a alegria do sacrifício e da esperança, o monge tem também um pai que ocupa o lugar de Cristo, segundo Adão, nosso pai. Então, partilhe um pouco
com vocês. Espero que vocês tenham um santo início, tempo quaresmal, e que tenham práticas boas e saudáveis. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.